Muito bem, pessoal, sejam todos bem-vindos, né, a mais um encontro aqui comigo, professor Érico, Informática para a Banca CESP-Sebrasp, né? Você já viu lá no nosso primeiro bloco, já expliquei para você isso, que aqui a gente está fazendo um projeto novo para você que já vem estudando para a Banca CESP-Sebrasp, né, para essa banca aqui, ó, tá? E você quer relembrar os tópicos, mas sem muitos detalhes daquela teoria normal, né? Você quer só saber aqui comigo os principais detalhes de cada tópico que vai aparecer aí na nossa banca, para a gente fazer uma aula mais dinâmica, só com dicas, terão questões para você resolver, né? Nós vamos fazer uma coisa bem bacana aqui para que você chegue na sua prova e gabarite todas as questões ao qual a Banca CESP é a organizadora. E para você também, né, que resolveu estudar para concurso público ou ficou um tempo sem estudar e já tem um edital eminente ali, ou o edital já saiu e você precisa dar uma acelerada nos seus estudos, aqui é o local ideal, né? Nós estamos fazendo esse projeto com a disciplina de informática, tá bom? Nesta aula de agora, a gente vai trabalhar o Windows 7, tá? Aí, né, o pessoal, professor, mas a gente já tá no Windows 10 aí, a Banca CESP está cobrando o Windows 10. Está, né? Claro que está, mas ainda terão muitos concursos ao qual o Windows 7 será cobrado, tá? Você tenha certeza disso, sendo Banca CESP ou qualquer outra banca. Ou pior, né? Aqueles editais ruins, que eu sempre falo que são editais ruins, ao qual a banca não coloca a versão do Windows, né? Ela coloca ali, sistemas operacionais, Microsoft Windows. Qual que você estuda, meu querido aluno? Você vai estudar o Windows 7 e vai estudar o Windows 10. Se você, né, por acaso, está estudando e de repente a sua banca lança um edital e o edital é só o Windows 10, tenha certeza que ela vai fazer pegadinhas em relação aos dois sistemas operativos. Por quê? Porque existem algumas coisinhas que mudaram lá no Windows 10 e a banca vem e cobra como se fosse no Windows 7, tá? Então a gente vai começar a falar aqui agora, tá bom? Bom, o que a gente precisa saber, né, de importante para o Windows 7, tá? Bom, tá aqui o nosso desktop, nossa área de trabalho, né? Então estou mostrando aqui para vocês o logo aqui do Focus e alguns ícones aqui na nossa área de trabalho. Bom, falar sobre atalho, isso aqui a gente não precisa falar, você já está careca de saber, né? Que o atalho é só um link para o programa lá original, eu posso deletar o meu atalho, eu posso renomear atalho. Então a gente não precisa ficar falando isso, né? Agora, uma coisa importante aqui no nosso sistema operacional Windows, quando a gente fala em área de trabalho, é aquela confusãozinha com a área de transferência, né? Então a área de transferência do Windows é aquele local onde fica armazenado um objeto que você copiou. Lembre-se sempre disso, a área de transferência é o local onde fica um objeto que você copiou e não que você colou ou que você recortou. Já houve questões da Banca CESP falando isso, tá? Então cuidado. E na área de transferência do Windows, tanto o 7, quanto o 8, quanto o 8.1, quanto o 10, ele só armazena um objeto na área de transferência, tá? Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente for estudar lá o Word, você vai ver que lá a gente pode armazenar até 24. Então, cuidado quando a banca mencionar qual área de transferência ela está falando. E esse objeto na área de transferência, ele vai ficar ali armazenado até você encerrar a sua sessão do Windows, ou seja, desligar ou reiniciar o seu computador, ou até você copiar outro objeto. Tá? Então cuidado lá. Bom, aqui na nossa área de trabalho, quais são os detalhes importantes? Essa barra aqui embaixo, ó, é a nossa barra de tarefas, né? Então, ó, tem aqui a nossa barra de tarefas, ao qual eu tenho aqui, né, alguns ícones aqui. Os que estão evidenciados são os ícones que eu abri, certo? E alguns eu posso fixar aqui na minha barra de tarefas. Esse local aqui, né, onde está, né, esses objetos aqui, como teclado, essa bandeirinha, né, que é a nossa central de ações, aqui o nosso acesso à rede, o som, essa área aqui se chama área de notificação, tá? Então é a área de notificação ali do lado do nosso relógio, tá? Então ali é a nossa área de notificação. Muito bem, deixa eu mostrar aqui para vocês, um outro detalhe importante aqui, ó. Que é a nossa... Deixa eu só tirar aqui, pessoal, um minutinho, pessoal, só tirar aqui uma opção aqui, que é ocultar aqui, senão ela fica toda hora baixando e eu não quero isso, tá? Vamos lá.
Muito bem, agora sim, agora ela não vai ficar movimentando. Pessoal, aqui a nossa área, na nossa área de trabalho, nosso desktop, essa barra, né, de tarefas aqui, ó, eu posso, ó, ela está bloqueada, eu não consigo mexer nela. Então, se eu clicar com o botão direito do mouse em cima dela, eu vejo que ela está bloqueada. Caso ela não esteja bloqueada, ó, eu posso movimentar ela para a direita, no alto do monitor, à esquerda ou novamente embaixo. Mas eu não consigo deixar ela, por exemplo, ó, estou tentando arrastá-la para o meio, ela não vem para o meio. Então, nem no meio e nem na diagonal, ela não fica, tá? A barra de tarefas. Muito bem, quando a gente clica aqui na barra de tarefas, nós temos algumas informações importantes aqui, ó. Tá? Então, primeira coisa, barra de ferramentas. Essa barra de ferramentas é para que você coloque mais opções aqui na nossa barra. Não se cobra muito isso em prova, não se preocupe. Agora, olha só, propriedades, né? Quando eu tenho propriedades aqui, ó, eu tenho algumas propriedades da nossa barra de tarefas, ao qual também raríssimas questões em prova. Tá, professor, então por que você está falando isso? Por causa disso aqui, ó, tá? Porque com o botão direito do mouse, eu consigo, na barra de tarefas, entrar no gerenciador de tarefas. Tá vendo ali, ó? Gerenciador de tarefas. Então essa é a primeira grande dica para vocês. Como é que eu faço para entrar no meu gerenciador de tarefas? Para entrar diretamente, olha só, para o pessoal, anota aí no seu caveirinha aí, né? Você sabe o que é o caveirinha, né? O seu caderno onde você vai anotar tudo que você achar importante aqui na nossa aula. Então você anota aí no seu caveirinho o seguinte, para eu ter acesso direto, né, ao gerenciador de tarefas, existem duas opções, tá? Qual é? Né? Quais são, né? Quais são, né? A primeira é essa que eu mostrei para vocês, botão direito do mouse na barra de tarefas, iniciar o gerenciador de tarefas. E a outra, pessoal, é a tecla de atalho Ctrl Shift ESC. Tá? Então veja que com o Ctrl Shift ESC eu entro direto no gerenciador de tarefas. E aí em casa você já vai dar né, já vai te acender um negócio assim, você vai falar, professor, e o Ctrl Alt Del? Olha só, pessoal, o Ctrl Alt Del, ele não entra diretamente no gerenciador de tarefas. Vou colocar aqui para vocês, ó, Ctrl Alt Del. O que acontece? Ele vai, deixa eu só alterar aqui meu, ó, Ctrl Alt Del, ele vai entrar numa tela ao qual eu tenho a opção de gerenciar tarefas. Então ele não entra direto, eu tenho que dar um outro clique para poder fazer isso. Aproveitando essa tela, vocês percebam que no Ctrl Alt Del eu tenho a possibilidade de bloquear esse computador, certo? Trocar o usuário, fazer logoff, alterar uma senha ou iniciar o gerenciador de tarefas. Bloquear esse computador, né? E isso é muito comum de cair nas provas, porque quando você está trabalhando num órgão público, uma das primícias de segurança da informação é você está com o seu usuário logado, certo? E aí você vai levantar, vai ao banheiro, vai tomar um cafezinho, vai sair para almoçar. O que você tem que fazer? Bloquear a sua máquina, bloquear o seu usuário ou sair do seu usuário. Por quê? Qualquer outra pessoa que chegar ali para utilizar aquela máquina, porque a máquina não é sua, é do órgão, qualquer pessoa pode utilizar, aí a pessoa então vai entrar com o usuário dela, tá? Então bloquear esse computador eu posso clicar ali naquela opção, né? E a outra opção é a tecla de atalho, que é a tecla do Windows, né? Essa teclinha que nós temos aqui do lado do Ctrl e do Alt, tem a bandeirinha do Windows, que também se chama WinKey, certo? E aí eu posso, no WinKey, mais a tecla L, né? Vai bloquear o meu computador. Trocar de usuário, pessoal, não quer dizer que você vai sair do seu usuário, tá? Quando aparecer isso na sua prova, todas as tarefas que você está realizando no seu usuário, como por exemplo, você está digitando um texto lá do Word e não salvou ainda. Você precisa salvar ele para trocar de usuário? Não, não precisa, tá? Depois você pode voltar e as tarefas que você estava resolvendo tá tudo ali do mesmo jeito. Agora, quando é que eu vou salvar, né? Quando eu fizer logoff. Inclusive, se você tiver algum documento que você não salvou, a máquina vai te informar isso, tá? Então, fazer logoff e ainda a possibilidade de alterar uma senha, ok? Muito bem. Então,
Relembrando, né? Gerenciador de tarefas, botão direito do mouse, barra de tarefas, Ctrl Shift ESC. Gerenciador de tarefas direto. Agora, para chegar também no gerenciador de tarefas, eu posso utilizar o Ctrl Alt Del, mas aí não é direto, ok? Bom, uma coisa que é muito tradicional do nosso Windows, que tinha sido inclusive retirado lá do nosso Windows 8 e aí teve que voltar, né? É o nosso botão iniciar, né? Nosso botão iniciar está aqui, ó, certo? No nosso Windows 7, quando a gente clica nele, ele tem essa visualização e aí você tem que, claro, você que tem o Windows 7 no seu computador, você já sabe isso aqui, né? Já entende disso, mas depois quando a gente for ver o Windows 10, vocês vão lembrar que isso aqui é muito diferente, né? Porque, por exemplo, olha só, vou pegar aqui todos os programas, deixa eu pegar aqui, ó, o Firefox, por exemplo, ó, quer ver, ó? Quando eu clicar com o meu botão direito do mouse em cima do Firefox, olha as opções que eu tenho aqui, ó. Eu tenho as opções de abrir, de restaurar anteriores, copiar, recortar, colar, excluir e as propriedades desse programa, certo? Só que aqui, ó, eu não consigo com o botão direito do mouse desinstalar esse software. Já no Windows 10 a gente vai ver quando chegar lá que eu consigo desinstalar um software a partir aqui do nosso botão iniciar, ok? Bom, quando a gente fala aqui em todos os programas do nosso Windows 7, uma das coisas que aparece nas nossas provas é essa opção de acessórios, tá? Acessórios. O que é importante aqui nos acessórios? Primeiro, o bloco de notas, que é um editor de textos padrão do nosso Windows 7. Né? E aqui embaixo a gente tem o WordPad, tá? Ó, olha aqui embaixo, ó, o WordPad. O que são esses dois editores de texto? O pacote Microsoft Office, ele não é nativo do Windows, né? Você tem que comprar a parte e instalar no seu computador. Em alguns casos, alguns notebooks até vem o pacote, mas você paga por isso, tá? Agora, para você não ficar na mão, o sistema operacional Windows tem esses dois editores de textos. O bloco de notas é um editor de texto muito simples, né? Quando você salva lá na extensão .txt. E o WordPad, ele já tem muito mais recursos, mas não é o Word que a gente conhece. Mas você consegue fazer bastante coisa, como colocar uma imagem, o que você não consegue colocar lá no nosso bloco de notas, ok? Aí nós temos calculadora e algumas opções a mais aqui dos nossos acessórios, mas você tem que lembrar dessa opção aqui, ó, no nosso prompt de comando, né? Nosso prompt de comando é onde a gente consegue dar comandos de texto para o nosso sistema operacional Windows, né? Então ele está aqui, aquele antigo DOS que a gente lembrava lá, né? Utilizava muito. Vocês são capazes de não terem utilizado, mas eu utilizei muito, né? O DOS que é o primeiro, é um sistema operacional, né? Monousuário e monotarefa. Para a gente chegar no CMD, aliás, no prompt de comando, eu vou digitar aqui, ó, nessa caixinha aqui de pesquisa, o comando CMD, tá? Então você tem que gravar isso para sua prova. CMD é o comando ao qual eu chego aqui no meu prompt de comando, tranquilo? Muito bem, aí nós vimos o que há de mais importante aqui quando a gente trata de botão iniciar do Windows, aí nós temos todos os programas que estão instalados aqui no meu computador, aquela coisa toda. Bom, partindo daqui, ó, certo? Importantíssimo para nossa prova, painel de controle, né? O painel de controle do nosso Windows 7, ele está, né, há muito tempo incorporado aqui no nosso sistema operacional. Já nos sistemas operacionais Windows antigos, nós já tínhamos aqui o nosso painel de controle, certo? No sistema Windows 10, ele mudou de nome, né? Ele se chama lá configurações, mas ele tem essa interface como a gente conhece aqui, tá? Ele tá lá ainda, tá bom? Ele não sumiu de lá. Se você quiser usar dessa maneira, você pode usar. Na sua casa, pessoal, aqui ó, vou aproveitar essa parte do painel de controle para dar uma dica muito importante para vocês. Qual é a melhor apostila que você já viu de informática, né? Responda aí para você mesmo. Cada um teve a sua resposta aí, mas eu digo para vocês qual é a melhor apostila de informática que você tem. É o seu computador.
Tá? É claro que o material de apoio, vai ter um material de apoio aí para vocês, é bom, o cara ter aquela apostila dessa idade assim, ó, e gosta de ficar folheando a apostila, talvez essas apostilas sejam muito boas para a disciplina de português, de direito, né? Mas para a informática, meu amigo, vá na minha dica, utilize o seu computador como apostila. Por quê? Olha só, se você fizer isso, que eu vou fazer agora, numa apostila, você não vai lembrar. Porque lá você tem que olhar imagens, e as imagens das apostilas vai de acordo com o que a pessoa colocou, o professor que criou. Aqui não, ó. Aqui você vai pegar a sua apostila, que é o seu computador, e vai vir aqui, ó. Exibir por categoria. Tá? Aí o que você vai fazer? Quando você exibir, ó, tá vendo aqui que está exibido por categoria? Vai aparecer desse jeito aqui na sua tela, tá? Aqui eu dei um zoom, claro, para a gente poder ver melhor. E cai questão nas nossas bancas, pessoal, inclusive na banca CESP, dessa opção aqui de exibir por categoria. Então o que você vai estudar aqui? Ó? Você vai ver ali, ó, sistema de segurança, olha o que ele tem lá. Ó. Verifique status do computador, faz backup do computador, encontra e corrige problemas. Né? Rede internet, hardwares e sons, programas, contas de usuário, aparência e personalização. Então você está vendo por categoria. Aí você vai vir aqui, ó, e vai exibir por ícones. Vamos colocar ícones pequenos aqui, ó, tá? Você pode colocar ícones grandes. Aí, aqui, nessa opção, você não precisa estudar todos, né? Por isso que eu tô aqui, pra gente fazer essa aula mais dinâmica. Se a gente fosse fazer uma aula de teoria normal, eu explicaria cada um desses aqui. Tem necessidade disso nesse nosso projeto? Não, a gente vai falar só o que você tem que realmente focar para a sua prova. Então, falou lá em painel de controle, olha só, eu tenho backup e restauração. Então, veja que o Windows ele já tem um software, né, um aplicativo nativo que faz backup e restauração. Nós temos a central de rede compartilhamento, para que você veja o status da rede. Olha, se você passar o mouse em cima, ele inclusive te dá a explicação, ó. Você vai ver o status da rede e as configurações da rede, certo? Nós temos aqui o firewall do Windows. Então veja só, o Windows ele já tem um firewall nativo, ele já vem, certo? A grande maioria das pessoas não utiliza, né? E até é interessante, porque o firewall ele é meio chato realmente de configurar. A pessoa tem que saber um pouquinho, né, melhor ali aquelas configurações, senão acaba até se irritando com, às vezes, o firewall bloqueando coisas que você não quer que ele bloqueie. Mas o que você precisa lembrar para a sua prova? Que o sistema operacional Windows já vem nativo um firewall, que você pode, se quiser, configurá-lo, tá? Aí nós temos opções de internet, tá? Quando a gente falar em opções de internet, veja só, pessoal, define as configurações de conexão. Não quer dizer que você vai entrar aqui e vai acessar, por exemplo, lá como a gente está falando de Windows, né? Que você vai acessar o Internet Explorer. Nada disso. Tá? Recuperação é uma coisa que aparece muito nas provas, tá? Deixa eu até fazer um desenho aqui para ajudar. Então, olha só, o nosso Windows ele tem um ponto de recuperação, certo? Esse ponto de recuperação, vamos colocar aqui, ó, data de hoje, né? Então, não importa o dia, é hoje, né? Isso é bem legal, né? É hoje. Então, o que acontece? O ponto de recuperação do Windows, ele pode ter sido feito ontem. Pode ter sido feito semana passada, pode ter sido feito mês passado, não importa. Esse ponto de recuperação do Windows, ele é anterior ao tempo, ou seja, ele tem que ser antes de hoje, né? Antes da data atual. Muito bem, para que serve isso? Porque quando eu for utilizar o ponto de recuperação, o que acontece? Ó, deixa eu voltar aqui. Ó. O ponto de recuperação, ele vai trazer o meu sistema operacional para funcionar do jeito que estava lá no dia que foi feito esse ponto de recuperação. Então, por exemplo, ontem o meu computador estava legal, estava funcionando 100%. Hoje ele está lentão, está estranho, não quer nada com nada, né? Você já reiniciou e não resolve, não sei o quê. Então, alguma coisa se alterou no meu sistema operacional. Pode ter sido feito por alguma nhaca que eu fiz, ou sei lá, por qualquer coisa que aconteceu. Aí o que você faz? Você pode pegar, né? Entra ali naquela opção recuperação, certo? Clica lá, vamos clicar lá para você ver. Ó, você clica aqui, ele então vai abrir, né, a restauração do sistema. Aí, abrindo a restauração do sistema, você pode recuperar o seu sistema operacional como ele estava ontem,
tá? Na maioria dos casos, se não for uma nhaca muito grande, ele vai resolver. Agora, para a prova, o que você precisa saber? Que algumas coisas o Windows restaura, recupera, melhor dizendo, outras não, tá? Então isso já caiu em muitas questões da CESP. Por exemplo, vamos colocar aqui vou colocar assim que daí fica mais fácil da gente entender. Deixa eu ver, ó. Por exemplo, ó, há 15 dias atrás, a senha do meu... Digamos que eu criei um arquivo do Excel e é um arquivo importante lá e eu coloquei uma senha. E a senha era essa aqui, ó. Era U, L maiúsculo, hashtag 42, arroba, underline 1. A senha era essa, certo? Aí, beleza. Aí, hoje, certo? Eu peguei, isso quando criou o ponto de restauração. Aí hoje eu peguei e troquei essa senha. A senha está muito difícil, vou colocar 1, 2, 3. Beleza, certo? Então, esta aqui, ó, é a senha atual daquele arquivo do Excel. Beleza. Daí amanhã, certo? O meu computador tá ruinzaço, tá com problema, e aí eu quero, então, recuperar lá no dia 15, que eu sei que estava bom. Então, aí eu pego e venho e faço a recuperação aqui, ó. Recupero meu Windows aqui. O que vai acontecer? Ele vai cancelar isso aqui e recuperar esta senha também. E aí, meu amigo, se você não lembrar isso aqui, ó, um abacate, né? Já era, tá? Porque não tem como você recuperar senhas, descobrir senhas, por exemplo, do Word, do Excel. Não tem como. Se você esqueceu, já era, perdeu o arquivo, tá? Outra coisa, aplicativos que você instalou, né? Então vamos usar esse mesmo exemplo aqui, ó. Aqui, ó. Aqui na data de aqui há 15 dias atrás, aqui a data atual. Hoje eu instalei, sei lá, o WinRAR, né? Instalei o WinRAR na minha máquina, estava precisando. Mas aqui eu não tinha, certo? Quando eu voltar aqui, ó, ele não vai manter isso aqui. Então os aplicativos que eu instalei, as senhas que eu instalei, as atualizações que eu fiz no sistema operacional, tudo isso eu perco. Agora, o que eu não perco? Eu não perco, por exemplo, os meus arquivos pessoais, né? Então vamos de novo aqui, ó, no desenho que fica mais fácil de entender. 15 dias atrás, certo? E data de hoje. Hoje eu criei um arquivo chamado livro.docx, ok? Aí eu vou recuperar aqui, ó. Eu vou perder esse arquivo aqui que eu criei? Não, não vou perder, tá? Ele vai abrir aqui com o Word que eu tinha instalado aqui na época. Tranquilo? Então, arquivo... Aí uma foto, né? Ó, tem uma foto aqui, ó. Certo? Essa foto, quando eu recuperar aqui, eu vou perder? Não, tá? Então, eu perco senha, eu perco aplicativos que eu instalei, mas eu não perco arquivos pessoais, tá bom? Vamos voltar aqui para o nosso painel de controle, né, para a gente ver aqui as outras coisas. Então, falamos ali da recuperação, ok? Muito bem. O que mais que a gente tem que lembrar aqui, ó? Opções de energia, né? Essas opções de energia, pessoal, nós temos algumas particularidades. Por exemplo, aqui no nosso Windows 7, deixa eu colocar aqui, ó, no nosso Windows 7, quando eu venho aqui no desligar, veja que eu tenho a opção aqui de trocar usuário, fazer logoff, bloquear, reiniciar e suspender, tá? E o que acontece aqui, ó? Alguns sistemas operacionais do Windows 7, ele tem duas opções. Ele tem a opção de suspender, vamos colocar aqui, ó, suspender, e tem algumas versões que tem o hibernar, tá? Principalmente em notebooks, né? Tá? Bom, o que acontece? Para que serve esse suspender e esse hibernar? Os dois servem para economizar energia. Só que no suspender, ele vai desligar placa de rede, certo? Placa de som, placa de vídeo. Se está desligando placa de vídeo, desliga monitor também, certo? Monitor. Mas o que ele não desliga? Vou colocar aqui até de vermelho, ó. Não desliga. Ele não desliga HD e nem memória RAM, certo? Então, ó, tudo que você está fazendo aqui na sua memória, vou colocar de verdinho, que a memória RAM é verdinha, né? Tudo que você está fazendo aqui na sua memória RAM, certo? Mesmo que você tenha lá um documento do Word e você não salvou ainda, se você colocar no suspender, não tem problema. Por quê? Porque ele não vai desligar a memória RAM. Quando você voltar do modo de suspensão, tudo que está aqui vai continuar aqui, certo? Bom,
E aqui no modo hibernar. No modo hibernar, ele desliga também tudo isso aqui, ó. Vou até simplificar, ele desliga tudão aqui, ó. Tudo que está no suspender, ele também desliga. Só que, vou colocar aqui, eu vou colocar de vermelho também, ó. Só que ele desliga, tá? Agora, aqui, ó, aqui não desliga. E aqui desliga o quê? Ele desliga HD e memória RAM. Só que com um detalhe muito importante, viu, galera? Olha só. Tudo que eu estou fazendo aqui na minha memória RAM, certo? Tudo que eu estou fazendo aqui, inclusive um documento do Word que eu não salvei, eu não preciso salvar, certo? Aí você fala assim, professor, como que eu não vou precisar salvar? Porque se eu desligar a minha memória RAM, tudo que eu tenho aqui vai se apagar, porque você falou lá no primeiro bloco que ela é uma memória volátil. Quando ela não está energizada, ela apaga tudo. Exatamente, tá, pessoal? Só que antes de colocar na hibernação, o que o sistema operacional faz? Ele pega tudo que está aqui na memória RAM e salva numa pasta lá dentro do HD, do jeito que você está, do jeito que estava lá na memória RAM. O browser que você tinha aberto, o documento do Word que você não salvou ainda, o Excel que você não salvou ainda, ele salva aqui numa pasta específica. Beleza, e aí ele tira daqui e desliga a memória RAM. Quando você tirar do modo de hibernação e voltar para o modo normal, o que ele faz? Ele pega tudo aqui que está naquela pastinha e volta para cá, certo? E aí quais são as vantagens de fazer isso em um e no outro? Bom, os dois economizam energia, certo? Só que o modo de hibernação economiza mais, né? Porque ele desliga o HD e a memória RAM a mais, certo? Agora, a desvantagem, e nem é uma desvantagem, mas é só em comparação um com o outro, é que no modo de hibernação, quando você vai voltar para o modo ativo novamente, o modo normal, ele demora um pouquinho mais, alguns segundos a mais. Por quê? Porque ele tem que buscar tudo naquela pastinha e voltar para a memória RAM. No modo de suspensão, não. Ele é mais rápido porque já está ali na memória RAM. Então essa é uma desvantagem que nem chega a ser uma desvantagem assim, mas é considerada para a prova isso, tá? O modo de hibernação, ele demora um pouquinho a mais para voltar para o estado normal, né? Muito bem, vamos ver aqui o próximo, né? Que nós temos aqui programas e recursos, tá? Programas e recursos, pessoal, ele é muito importante aqui para a nossa prova, porque o que acontece aqui? Aqui mostra todos os programas de terceiros que estão instalados no meu computador. Então, se eu quero desinstalar um programa do meu computador e esse programa não tem uma opção para desinstalação, porque alguns programas têm, né? Deixa eu ver se aqui nessa máquina que eu estou utilizando aqui tem algum, que daí eu já mostro para vocês. Aqui, ó, tem um aqui, ó. Veja só. Eu estou aqui todos os programas e veja esse programa Kalite aqui, ó, né? Codec Pack. Então ele está instalado aqui na minha máquina. Se eu quiser desinstalar esse programa, a maneira mais correta é eu vir aqui no uninstall. Essa opção é para que eu desinstale esse programa. Mas existem alguns, vamos ver aqui, por exemplo, o WinRAR aqui, ó. Veja só aqui, por exemplo, ó, o WinRAR, ele não tem essa opção de desinstalação aqui. E aí, se eu deletar isso aqui de todos os programas, eu estou desinstalando? Não. Isso é uma coisa que você jamais pode fazer, né? Deletar um programa. Se ele não tem aquele botão, o que a gente tem que fazer? Tem que vir aqui no painel de controle, programas e recursos, clico aqui em cima do WinRAR e venho na opção desinstalar. Aí eu estou desinstalando corretamente, tá? Detalhe para a prova. Programas e recursos, né? Eu posso alterar ou desinstalar um programa, mas eu não consigo instalar um programa aqui. Para instalar o programa eu tenho que usar o aplicativo próprio daquele programa, ok? Ou executar daquele software. Outra coisa importante, eu não consigo desinstalar, por exemplo, o sistema operacional. Não consigo desinstalar o Windows aqui, tá? É outra maneira de se fazer. Então tem provas que diz que se você quer desinstalar o sistema operacional do Windows da sua máquina, você vai em programas e recursos na opção desinstalar. Não é assim, tá bom? Então essa é a opção aqui do nosso programas e recursos. Tá bom, pessoal?
com essa opção Programas e Recursos, a gente encerra esse bloco, mas no bloco seguinte a gente vai continuar falando aqui do nosso painel de controle e de muitas outras informações aí do nosso Windows 7 que você precisa saber para a sua prova, tá bom? Grande abraço a todos!